Graças e paz, igreja. Amém. Amém. Já tô com meu estômago meio... Acho que faz tempo que eu não ministro. E nós nos auto-sabotamos quando o Senhor nos chama para algo. E hoje é esse dia que eu queria me auto-sabotar. Queria falar com dor de cabeça, com dor de barriga. Mas o Senhor, Ele tem colocado algo no meu coração. E eu tenho gerado algumas mensagens sobre algo que está acontecendo comigo. Eu gostaria de compartilhar com vocês. E saber se eu estou sozinha nessa luta. Queridos, como falar que Deus Ele é bom diante do luto? Diante da enfermidade, de guerras, de diagnósticos, de perca de filhos, de divórcios. Como dizer que Deus é bom? Mas hoje eu quero te dizer que Ele é bom. Ele é a nossa esperança no dia mau. Ele é a nossa esperança no dia que nós queremos desistir de tudo. Deus, Ele é a nossa esperança diante de tantos ruídos que nós ouvimos. Deus, Ele é bom. E Ele está aqui essa noite. E Ele está aqui para nos dizer que Ele quer um relacionamento conosco. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem poder, nada pode nos separar do amor de Deus. E o Senhor, Ele está aqui afirmando isso para nós. Na hora que eu estava cantando, Tu és bom, Senhor, Tu és bom em todo tempo, Tu és bom. Não importa o diagnóstico, não importa a dor, Tu és bom. Tu estás conosco, Tu sabe o fim desde o começo. Existem alguns presentes de Deus que nós precisamos aproveitar enquanto temos. Existem algumas coisas de Deus que elas são temporárias e nós não entendemos. Esses tempos atrás o Pedro ficou meio doente e o Pedro, ele fala muito, sabe? Ele toda hora, e muitas vezes eu quero ficar quieta e eu fico, cala a boca, fica quieto. E teve um dia que ele estava doente, ele veio para a igreja e ele ficou debruçado na cadeira e o único pedido que eu fazia para o Senhor é: Senhor, dá saúde para ele. Senhor, que ele volte a andar, que ele volte a falar. Por que nós precisamos perder para dar valor? Por que nós precisamos perder algo que é tão importante para colocá-la no devido lugar? E hoje eu quero te falar isso. Eu quero, olha, que você ame enquanto você pode. Que você abrace enquanto pode. Que você senta à mesa enquanto a gente pode. Queridos, veio a pandemia. O que nós mais orávamos era que a pandemia passasse, que nós queríamos abraçar pessoas, que nós queríamos compartilhar de uma mesa. Eu queria bater numa porta, eu sentia saudade de baterem na minha porta. Eu sentia saudade de crianças correndo. A pandemia passou e na realidade a máscara não caiu ainda. Nós ainda continuamos o isolamento. Existe uma frieza do amor por causa de ruídos. Nós não conseguimos dar valor às pessoas, não conseguimos dar valor a Deus, ao amor de Deus. Nós orávamos: Senhor, eu quero tanto ir à igreja. Senhor, eu só quero cultuar junto com os meus irmãos. E hoje nós temos essa oportunidade, muitas vezes nós não vemos. Quando minha tia me ligou falando que o meu primo, ele estava com... Ela não me ligou, foi a minha prima que falou que ele estava com câncer. Ele tem 9 anos e nós acabamos de passar por uma perca de uma criança de 9 anos, 10 anos, por câncer também. E eu falei: Senhor, Tu és bom.
Tu és bom, nós não compreendemos a vontade de Deus. Nós não compreendemos a perca tão precoce de pessoas. Mas Deus, Ele é bom. E Ele é bom em todo o tempo. E Ele está conosco em todo o tempo. E o Senhor nos cura. Nós só precisamos ir para esse lugar. Diante da dor, diante da enfermidade, diante dos nãos. Ou melhor, você sabe o que acontece quando Deus Ele quer nos chamar para perto? Você sabe o que acontece conosco quando Deus Ele quer nos aproximar dEle? Ele diminui o som da voz. Quando Deus Ele quer que nós venhamos estar mais próximos dEle. Não é porque eu não ouço mais a voz de Deus, é porque eu estou distante demais desse lugar de ouvir a voz. E aí o Senhor Ele vai treinando os nossos ouvidos. Filho, se aproxima. Eu quero que você esteja mais perto. Eu quero estar. Vocês estão aqui comigo? Então, chegue mais perto do Pai hoje. Talvez a gente está ouvindo muitos ruídos. E daqui a pouco eu vou trazer uma palavra sobre uma pessoa que ouviu ruídos, sobre duas que está gritando no meu coração. E nós vemos que os ruídos podem nos tirar do propósito. A gente perde o propósito. Por causa de ruídos que é mentiroso, se torna verdade para nós. Nós perdemos aquilo que Deus, Ele nos deu. Nós perdemos acesso. Nós perdemos pessoas. Por causa de ruídos. E abra a tua Bíblia. Em Gênesis 3:8. Te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Senhor, fala conosco, Senhor Jesus. Diz assim: quando soprava a brisa ao entardecer, o homem e sua mulher ouviram a voz de Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Somente até aí. Fecha os teus olhos. Pai, nós te damos graça aqui. Senhor, nós estamos aqui pela tua presença. Pai, tem sido dias tão difíceis, de tantos ruídos sugestivos, ofensivos, de uma falta de ouvir a tua voz. Tem sido esses dias. Hoje parece que a sua voz está tão distante, eu não consigo compreender os teus dias, Pai. Senhor, mas eu sei que a tua palavra ela é viva. Eu sei que a tua palavra ela traz vida, ela traz amor. A tua palavra ela traz paz. A tua palavra cura corações entristecidos, almas entristecidas, cansadas, espíritos cansados. A tua palavra ela cura, ela levanta o oprimido, ela levanta o cansado. Senhor, ela cura o enfermo. Pai, que a tua palavra hoje seja como uma espada de 2 gumes, afiada, que ela entre em nosso interior e, como a cirurgia, Senhor, ela venha e tira tudo que não provém de nós e coloque as coisas que provém do Senhor, e que depois o Senhor feche a ferida. Senhor, sabemos e entendemos que uma ferida fechada é um ministério aberto. Pai, eu oro para que ministérios sejam aflorados aqui. Que pessoas, através das suas dores, dos seus testemunhos, através daquilo que, Senhor Jesus, talvez tenha um dia tentado parar, elas venham, Senhor, levantar pessoas. Senhor, elas venham pregar para uma nação. Senhor, elas venham, Senhor, curar famílias, curar jovens, curar homens, curar mulheres. Senhor, tira todos os ruídos essa noite, Senhor, que nos atrapalha de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu já falei isso aqui. O primeiro chamado de Deus para nós, ele se deu em Gênesis. O chamado de Deus para nós é um chamado para um relacionamento.
O chamado de Deus para nós não é pelo quanto eu faço bem algo, ou quanto eu prego bem, ou quanto eu falo bem, ou quanto eu evangelizo bem, ou como eu sou um bom mestre, ou um bom apóstolo, ou um bom pastor. O chamado de Deus é para um relacionamento, porque se eu não tiver um relacionamento, eu vou ser um mau pastor. Se eu não tiver um relacionamento, eu vou ser um mau apóstolo. Se eu não tiver um relacionamento com Deus, eu vou ser um mau mestre. Se eu não tiver um relacionamento com Deus, eu vou ser um mau evangelista. O chamado de Deus para nós, para hoje, é para chegar mais perto dele. É para um relacionamento. E quando eu olho para Gênesis, eu vejo Adão e Eva tendo esse privilégio que nós não temos, de ter a oportunidade de caminhar toda a tarde com o próprio Deus. E a palavra fala que entardecia todos os dias e eles ouviam o caminhar de Deus. Tipo assim, não havia outros ruídos, não havia outras coisas que os ouvidos deles eram sensíveis, era só para a caminhada do Senhor. E quando eu olho para o Éden, nessa ótica, eu percebo que a melhor parte do dia era o entardecer. A melhor parte do dia não era a beleza daquele lugar que eu acreditava que tem muito. Eu creio nisso, que o Éden era o melhor lugar. Tudo verde, todos os tipos de animais criados por Deus, todos os tipos de alimento, o céu azul. Mas existia algo que era melhor, que era a presença do Senhor caminhando à tarde. Era estar com o Senhor, era caminhar com Deus. E a palavra fala que ele caminhava com ele. Algumas traduções diz, deixa eu lembrar para mim não falar errado, esquece a outra tradução. Ele caminhava. Queridos, o Senhor tem nos chamado para esses dias para um relacionamento. Queridos, como são dias difíceis. A palavra fala, os dias são maus. Quando que eu vou saber quem eu sou? E eu não vou estar perdida diante de tantas coisas que eu tenho ouvido. Tantas informações, tantos ruídos, tantas sugestões. Se eu tiver um relacionamento com Deus, Deus tem nos chamado, venha para o relacionamento comigo. O chamado de Deus para nós não é o que nós podemos fazer ou oferecer de melhor. Isso não importa para Ele. Ele quer o nosso coração, Ele nos quer mais perto. Ele nos quer mais perto. Isso tem gritado tanto dentro do meu coração nesses dias. O Senhor nos quer mais perto. O que pode acontecer amanhã eu não sei, só o próprio Deus sabe. Mas hoje Ele nos quer mais perto. E eu sei que se eu estiver hoje com Ele, amanhã também eu estarei. Se o meu coração ansiar isso, eu sei que eu vou estar. Relacionamento é conhecer. Você sabe que eu olho um Deus tão grande que deu a oportunidade para Adão falar assim, vamos nos conhecer. Ele olha para o homem e fala assim, vamos nos conhecer. Queridos, o que Deus não conhecia sobre Adão? O que Deus não conhecia sobre o homem? A palavra fala lá em Hebreus 4:13, nada em toda a criação está escondido de Deus. Nada. Mas ele deu a oportunidade do homem de estar mais perto. E o Senhor faz isso todos os dias conosco. A todos os dias o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de estar mais perto. Ele fala, vem para perto, filho, eu quero me revelar para ti. Os segredos de Deus são para os íntimos, a Bíblia diz. Os íntimos é aqueles que estão mais próximos. Queridos, o que é intimidade? É ver a nudez. Quando que eu tenho intimidade com meu marido? Quando nós dois estamos num quarto. Não é quando nós estamos em casa, mas é no quarto. E o Senhor tem nos chamado para esse lugar de intimidade. É no lugar que vai estar eu e Ele. Queridos, eu quero que morra todas as mazelas que estão dentro de mim. O pecado que todos os dias Ele tenta me tragar. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso ter uma vida. O Senhor precisa olhar para minha nudez e ver que Ele precisa tirar coisas de mim. Eu preciso ser real. E eu olho para Deus. Eu consigo enxergando nessa ótica, olhando para um Deus tão maravilhoso. Um Deus de amor. Um Deus que quer se relacionar e falando, vem cá, vamos nos conhecer. Eu quero caminhar com você. Eu já imagino Adão falando, Senhor, hoje eu vi tanta coisa.
Sabe, eu vi uns bichinhos ali, o Senhor fala, como que é o nome desse bichinho? Ele tem cara de leão, então dá o nome de leão. Aquele tem cara de vaca, aquele tem cara de porco, Senhor, Deus, Ele é assim. Ele tem nos dado oportunidade até hoje de participar daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele está criando, mas muitas vezes nós ouvimos tantos ruídos e ansiamos por lugar que nós já estamos, e perdemos os lugares porque desejamos o lugar que nós estávamos. Nós precisamos pedir para Deus trocar nossa ótica. Quando eu penso que nada está escondido de Deus, nada, eu já lembro daqueles 3 tipos de pessoas. A pessoa que eu penso que eu sou. 3 tipos que está dentro de nós. Essas pessoas estão dentro de nós. A que eu penso que eu sou espiritual demais. Eu falo com Deus. Quem fala com Deus, queridos, tem frutos. O falar com Deus não me muda, é estar com Ele todos os dias. Ao que as pessoas dizem ao meu respeito. Tinha uma pessoa aqui que todo mundo que chegava, ela falava, nossa, é um homem de Deus. Quem fala que uma pessoa é um homem de Deus é o próprio Deus, porque é dele. Queridos, quem tem uma palavra afirmativa a nosso respeito não é o homem, é o próprio Deus. E você pode ter certeza que se Deus falar que eu sou dele, queridos, eu vou frutificar os frutos dele. Será o alimento dele, será as águas dele, queridos, da mesma fonte. Não pode soar águas salgadas e águas doces. Do mesmas emoções, não pode soar desejos para esse mundo e desejos do reino, não tem como. Eu não posso ser morno, eu não posso ser quente, eu tenho que ser um ou outro. Não se iluda, não se confunda. Eu ir à igreja não me torna um cristão, como também eu estar numa garagem não me torna um carro. Eu estar dentro de uma garagem, eu não vou deixar de ser gente para me tornar um carro. A mesma coisa é ir à igreja. Precisamos entender o que Deus quer de nós em relacionamento. Queridos, talvez ninguém vai ver, talvez não, ninguém vai ver, porque a intimidade é no secreto. Se eu tenho intimidade em público, já não é intimidade, é pornografia. Deus tem nos chamado, o Senhor nos ensina como orar. Quando orares, entrar para dentro do teu quarto, fecha a porta dele e ora. Porque o teu pai que te vê em secreto, ele vai responder. Sabe por que nós oramos e nós não ouvimos Deus? Das duas, há um princípio que Jesus deixou. Talvez eu não estou entrando para dentro do quarto, para um lugar. Por que eu preciso entrar para dentro do quarto e fechar a porta? Porque eu calo os ruídos, queridos. Eu calo os ruídos. Talvez o Deus, ele poderia ter falado, só entra para dentro do teu quarto, ora em qualquer lugar. Não, Jesus, ele falou, olha, entra para dentro do teu quarto, fecha essa porta. Sabe por quê? Porque nós precisamos calar aquilo que tem tomado o nosso coração e tem nos arrancado do propósito, e tem nos tirado de um lugar de intimidade, de relacionamento. Queridos, não é religiosidade, já vivemos isso. Sabe, também não é uma prosperidade falsa. Já vivemos isso, como eu já vivi, desejei tantas coisas e não era Deus que eu desejava. Eu desejei carro, eu desejei casa, eu desejei ter amigo, eu desejei ter dinheiro. Isso é ruim? Não é ruim, desde que Deus, ele seja a primeira pessoa ou coisa, enfim, na minha vida. Desde que o que eu prego não é o Senhor vai me dar. Eu vou na praia, eu vou num lugar porque lá o Senhor vai me dar. Eu vou em outro porque o Senhor vai responder. Eu vou em outro porque o Senhor... Queridos, Deus, ele está te chamando para o quarto, que lá ele quer falar contigo. É no quarto que ele quer falar conosco, queridos. Não é em placa tal, em placa... Não! Queridos, Deus, ele pode usar o profeta, pode. Mas ele não precisa, o véu foi rasgado.
Ele não precisa de terceiros. Ele tem nos chamado para um a um. Venha ter comigo. Queridos, nós nos atrapalhamos tanto na vida, porque nós deixamos de dar a Deus o lugar que é dele. Eu já vou voltar para cá. Eu vejo Moisés, o Senhor falando, traz o povo, quero falar com todo mundo. Traz. Deus falando para Moisés, traz o povo, eu quero me relacionar. Só que aí a gente acha que o Senhor ele vai se manifestar com sims. O Senhor vai se manifestar com coisas boas. Só que aí o Senhor se manifesta para o povo com trovões, com a escuridão. Queridos, Deus é o Deus de tudo. E talvez o Senhor ele não vai se manifestar somente nos dias bons, ele se manifesta também nos dias maus. O meu ouvido está mais sensível. Eu preciso perder para clamar. Eu preciso perder para clamar. Quero te dizer que você não precisa perder para clamar. Só coloque Deus no lugar certo. Coloque Ele no centro das suas emoções. Pedro, ele antes de ser meu filho, ele é de Deus. Quando eu vejo uma guria chegando perto dele, uma menina, meu filho. Quando eu vejo ele já todo com 12 anos, com a covinha toda afundando quando vê uma jovem. Aí nós senta na mesa aí. Vocês estão entendendo, queridos? Deixa eu ver para onde eu parei aqui que eu não lembro mais. Adão e Eva. Aleluia, deixa eu tomar uma água. Estou emocionada hoje. Já tomaram café? Aricanda laraço, iririanda laraço. Iricanda laraço, iririanda laraço, iricanda laraço. Ai, Jesus. Adão e Eva, eles tinham... Adão e Eva não, o homem e a mulher. Já vou quebrar aqui um mito. Adão e Eva se tornou depois do pecado. O homem e a mulher não tinham nome, não precisava, eles eram filhos. Vem, filho. Depois do pecado, Adão se tornou Adão e Eva se tornou Eva. Houve essa separação entre homem e mulher. Isso fica para outra hora, a gente fala no Ruiós. Mas eles tinham lá o Criador todos os dias. Eles tinham o alfa, o ômega. Eles tinham o princípio e o fim. Eles tinham Elohim, eles tinham Adonai. Eles tinham Yahvé, eles tinham lá com eles. Deus caminhava todos os dias na virada do dia. A melhor parte era a virada. Porém um dia eles decidiram a dar ouvido aos ruídos. Há um ruído de sugestão, de dúvida. E queridos, você sabe o que anula a nossa fé? É a dúvida. Você olha uma pessoa, nossa, eu tenho fé, vai acontecer. Algo começa a não acontecer da forma que eu projetei. Ou da forma que eu imaginei que pudesse acontecer, logo a dúvida ela entra. E eu já começo, mas será? Mas será? Um dia, eles decidiram focar no que tinha menos valor. O Senhor falou para eles assim, olha, vocês podem comer de todos os frutos do jardim. De todos os frutos do jardim. Existia 2 árvores que elas eram de extrema importância. E uma eles já se alimentavam, que era da árvore da vida. Só que existia uma que era do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor falou, nessa vocês não toquem. Não toque. Não chegue perto. Não comam. Um dia receberam uma visita inesperada.
de uma cobra. E essa cobra falou: quem disse que vocês não podem comer? Eva falou: foi Deus. Mas por que vocês não podem comer? Ele falou que se nós comermos nós vamos morrer. Ele falou: é mentira. Vocês não vão morrer. Ele só não quer que vocês se tornem parecidos com Ele. Queridos, quantas vezes, por causa de sugestões, nós perdemos coisas? Por causa de uma sugestão ambiciosa, por causa de uma vaidade, por causa de prazeres. Quantas famílias têm se perdido? Filhos têm se perdido por causa de sugestões, de ruídos que têm me atrapalhado de entender quando é Deus falando comigo. Quantas vezes? É só comigo? Esses dias foram dias estrondosos. Nós estamos vivendo algumas coisas diferentes. Na família, no ministério. E nós sabíamos que iria acontecer. Mas como o processo ele é chato, né? Eu estava estudando o ano passado, estudei 4 anos. E o ano passado foi ano de TCC. Quando chegou em janeiro, eu falei: eu não vejo a hora de terminar. Quero que termine logo. Eu não aguento mais. Coisas não aguento. Estou tendo que ir todos os dias para São Paulo. Aí de São Paulo eu ia para o hospital, e depois ia para outro hospital. E foi assim. Esse ano iniciou janeiro. Iniciou diferente. Fevereiro o pessoal começou a mandar no grupo nova turma. Eu falei: ai, como eu queria voltar. E o Senhor falou: tá vendo, filha? O processo nem sempre ele é bom. A conclusão é maravilhosa, mas você vai sentir falta. Porque o processo é o lugar que nos ensina. Aonde nós mais aprendemos é no processo de Deus para nós. No lugar que nós mais aprendemos é nas dificuldades. Que o próprio Deus, queridos, não dê nome para o diabo. Quem foi levado para o deserto pelo Espírito, Jesus, ele foi levado pelo Espírito. Quem permitiu que Jó sofresse, perdesse os filhos, perdesse a casa, perdesse os amigos, perdesse toda a riqueza, foi o próprio Deus. E nós costumamos dizer: o diabo não para, o diabo isso, o diabo aquilo, o diabo nada, o diabo não tem poder sobre nós. Você sabe sobre a vida de quem que o diabo tem poder, queridos? Aí eu preciso tomar cuidado. A palavra fala que é sobre os filhos da desobediência. Se eu não obedeço a Deus, se eu sou desobediente aos mandamentos do Pai, aí eu preciso temer o diabo. Agora, se eu sou um filho que por mais que me doa, eu estou ali com Ele. Por mais que eu não queira, não é todo dia que eu quero orar. Não é todo dia que eu quero ler a Bíblia. Não é todo dia que eu quero ministrar. Mas há uma milícia dentro do nosso interior, é contra a carne e o espírito. Queridos, foi pregado por muito tempo que havia uma espiritualidade surreal no altar. É mentira, mentira para vocês. Isso não é real. Aquele que está de pé, cuide para não cair. E por que tem tantos escândalos hoje na igreja? Prostituição no altar. Por que tem mentira? Pastores corruptos, pegando dinheiro das ovelhas. Por quê? Porque se acham santo demais. Ninguém é santo. E aquele que está de pé, cuide para não cair. O que muda, o que diferencia um do outro, o que me diferencia de você, Roseli, é que eu estou aqui e você está aí embaixo. Hoje eu estou pregando aqui, mas ela pode sair na rua e pregar para todo mundo o Evangelho. Ela pode ir diante das redes sociais e pregar o Evangelho. O que muda de nós? Nada. O que vai diferenciar é somente esse ambiente. Lá fora somos todos iguais. E o nosso campo de batalha, ele não é dentro de uma igreja, ele é lá fora. Não é como eu venho bonito para o culto, venho com a roupa social. É como eu me comporto na segunda.
É as coisas que saem de dentro do meu coração. Queridos, nós vivemos por tanto tempo com uma espiritualidade mentirosa. É mentira. Quando eu vejo alguém chegando pra mim, eu já fico nervoso. Vai reclamar que eu tô de tênis no altar e com a meia ainda que não é da cor. Deveria. Entende? É espiritual demais. Existia alguém que poderia ter o título de espiritual demais e não deu valor a esse lugar, que era Adão e Eva. Porque eles caminhavam com o próprio Deus. Se ouvia o som dos passos do Senhor. Se ouvia entre as árvores, suava, o Senhor descia do céu para caminhar com eles. Hoje o que vai diferir eu e você, Alessandra, é o quanto que nós vamos buscar. Porque Deus, Ele não tem filhos prediletos. Ele tem filhos que decidem estar com Ele mais tempo. Ele tem filhos que decidiram gastar a vida diante de um altar. E não é de um altar físico, é de um altar. Eu sou a lenha. Queridos, tem tanta gente fria aqui porque não tem buscado lenha. E o Senhor fala que a responsabilidade ela é nossa. De pôr lenha sobre esse altar toda manhã, é nossa. Não é do pastor, não é. É nossa. Não é do profeta que fala no manto, é ele. O Senhor quer se revelar a nós. Coloca a lenha. Amém. A voz de Deus, ela precisa ser conhecida aos nossos ouvidos. Eu não sei quando é Deus está falando. Eu vi tantas pessoas dando com a cara na parede porque falou que Deus não disse. E eu já falei isso aqui. Se houver um crime no céu, muitas pessoas vão responder por estelionatário, que fala? Né? Que fala em nome do outro. Porque tem muita gente falando em nome de Deus. É isso mesmo? Falando em nome de Deus, que Deus falou para fazer isso, que Deus mandou comprar isso, que Deus falou, que Deus que fala com o outro e não fala comigo. Que Deus que fala com você, Alessandra, que não fala comigo. Queridos, não tem. Deus, Ele quer se aproximar de nós. Ele tem chamado, vem para o relacionamento. Eu quero caminhar com você. Eu quero caminhar com você, assim como eu caminhava com Cristo. Você sabe o que eu acho mais lindo? Que o segundo Adão que a Bíblia fala, e o último. Fala que todos os dias Jesus, que era o próprio Deus na terra, a Trindade, Ele todos os dias se ausentava para orar. Todos os dias se ausentava para orar. E hoje eu estava saindo de casa e eu estava ouvindo uma ministração e foi falado algo que tocou tanto no meu coração. E quantas vezes eu caí nisso. Ele falou bem assim, olha, estava lá, Netflix, assistindo um dorama. E comecei a maratonar uma série. E aí passou o primeiro capítulo, eu estava com a minha esposa. Ela já quis dormir, eu falei, acorda, fulano, aconteceu isso. E ele falou que foi indo. E a série ela era sobre roubo. E foi indo sobre crime e tal. E ele falou bem algo que mexeu comigo. Ele falou assim, olha, e eu fui no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, enfim, quando eu vi já tinha amanhecido o dia. E o fulano do roubo estava preso. E ele falou assim, isso me bateu uma vergonha quando eu terminei. Ele falou, porque eu nunca orei a noite inteira. Mas eu maratonei uma série. Eu nunca passei a noite com meu pai, mas eu maratonei uma série. E ela estava eu estava lá. Eu falei, Senhor, tira essa mentalidade mundana de nós. Obrigada, Senhor. Saí de casa sacudida com isso. Eu passo tanto tempo, queridos, assistindo uma série de 10, 15 capítulos, uns dorama da vida. E eu não consigo ficar meia hora com o Senhor, calado, para conseguir discernir a voz dEle. Em silêncio. Realmente isso é para nos dar vergonha. Porque se eu não consigo passar todos os dias com aquele que eu vou passar a eternidade, talvez não é com ele que eu vou passar a eternidade. Toma cuidado. Se eu não consigo passar uma hora do meu dia com alguém que eu digo que eu quero ficar a eternidade,
Ah, queridos, não dá para ter dois pensamentos. Eu não posso querer o diabo na terra e Deus no céu. Na eternidade o Senhor vai falar, então vai. Vai. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Aí vai vir tantos espirituais, mas em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu curei enfermos. Em teu nome, em teu nome, em teu nome. Ah, foi em meu nome, mas não foi por mim. Sabe por que você fez em meu nome? Porque foi para você. Não foi o meu ministério, foi o teu ministério. Não foi sobre mim, foi sobre você. Foi sobre a postura que você ia ter. Foi sobre os likes que você ia ter. Foi sobre os lugares de destaque que você ia ter. Não foi sobre mim. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Sabe qual que é o problema de quando nós queremos, falando, eu vou orar hoje. Eu quero ouvir o reflexo daquilo que está dentro de mim na voz de Deus. Eu quero ouvir o reflexo das minhas emoções, Deus falando sim para tudo o que eu quero. E aí quando Deus ele fala não, eu falo não, o Senhor não está falando. Mas Deus está quieto demais. Deus está quieto demais. Ai, Jesus. Quando eu olho para Eva, ô Eva, abençoada. Quando eu olho para Eva, que me tirou a oportunidade de estar no Éden, porque eu ouvi uma voz desconhecida, queridos, era desconhecida, porque a voz que ela conhecia era a voz do Pai. Eu oro por ela. É o que eu posso fazer. Eu não sou juiz. Mas me bate um Senhor. Será que até hoje eu não estou tendo essa mesma postura? Será que até hoje o Senhor me colocou em lugares que eu estou e eu estou desejando outros lugares? Ou melhor, eu já estou no lugar que o Senhor determinou, mas por causa de ruídos, de sugestões, de prazeres, da vaidade, da ambição, eu tenho acessado lugares que o Senhor não tem para mim. Ouvir um ruído tirou Eva do propósito. Existe um camarada, e eu já vou acelerar agora. João Batista, a palavra fala, em Lucas. Deixa eu pegar aqui. Não anotei. Pega meu caderno para mim. Se eu não me engano é Lucas 4. A palavra fala que Maria, ela chega diante da casa de Isabel, mãe de João Batista. E Maria já estava de 6 meses. Ela fala que quando Maria ela sauda Isabel, João, ele salta no ventre de Isabel. Ele começa a pular. E Isabel ela é tomada por línguas. Existia uma convicção na vida de João, desde o ventre, de quem era o Messias. Existia essa convicção. No ventre ele já saltou. No ventre ele já reconheceu. Só que a palavra vai dizer, em Lucas 7,18, se eu não me engano, está na Bíblia. Esse negócio de falar está na Bíblia é vida, né? Está na Bíblia. Que, não, no Lucas não, Mateus 11. Mateus 11. Tem alguém projetando? Mateus 11:1.
Diz assim: quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades da região. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver até onde. É o 6. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. O cego vê, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Sabe o que aconteceu aqui nessa ocasião? João Batista, o camarada que tinha convicção desde o ventre de quem era o Messias, ele se encontra numa prisão. Preso. E de repente, a palavra não diz isso, tá? Estou falando. Talvez ele estava na prisão e os discípulos chegaram para ele e começaram a falar assim: olha, João, aquele camarada que o Senhor fala que é Messias, é meio esquisito. Aquele camarada ali é meio esquisito, sabe por quê? Porque ele senta com os pecadores. Aquele camarada ali, ele estava na casa de Mateus, cobrador de impostos, sentado na mesa com todo tipo de gente. Aquele camarada ali é o Messias? Eu acho que não. Ruídos. Olha os ruídos que João Batista estava ouvindo. Olha os ruídos de quem estava fora. Aí João Batista faz assim: então vem cá, vem dois aqui, vem dois. Vai lá e pergunta para ele, o meu primo. Pergunta para ele se ele mesmo, o Messias, se é o que há de vir ou devemos esperar outro. Aí Senhor Jesus, ele fala assim: ó, só fique aqui, participa. Sabe por quê? Porque os críticos são aqueles que não participam do que o Senhor está fazendo. Aí Jesus chama eles, fala: vem cá vocês dois, vocês precisam participar. Porque só critica quem está fora. Você sabe por que tem tanta pessoa criticando? Porque ela está lá do lado de fora querendo dar opinião naquilo que ela não está ajudando a fazer. Ela não está trabalhando para movimentar. Por que ele não chamou os discípulos de Jesus? Falou assim: ó, vai lá e manda chamar os discípulos. Não pergunta nada para o mestre, não. Não pergunta, chama lá 2 deles, 3, enfim, chama lá alguns. Que eu quero perguntar diretamente para eles, porque eles estão dentro, eles estão vendo, eles estão participando. Aí ele fala assim: vem cá 2 de vocês mesmo. E eu não estou desmerecendo ninguém. Eu só estou trazendo um princípio que é fato. As pessoas que mais criticam algo é que está fora daquilo. Quando eu critico o que Deus está fazendo, ou que, enfim, quando eu critico o que uma igreja, porque eu estou fora, querido. Porque eu só invisto o meu tempo naquilo que para mim tem valor. Por que eu estudei 4 anos? Porque vai me agregar valor. Por que eu... Não vou nem falar da série. Por que eu faço um curso? Por que eu trabalho? Por que eu invisto o meu tempo numa empresa? Ou por que eu invisto? Sabe por quê? Porque a nossa vida, os nossos dias, é as horas que nós vivemos. O dinheiro é horas. Por que eu invisto as horas do meu dia que não vão voltar em algo? Porque eu acredito. Então eu não vou criticar. Eu vou continuar investindo. Vai doer, às vezes eu vou dar uma reclamadinha. Crítica e reclamação é totalmente diferente. E não aceite crítica construtiva de quem não está construindo nada. O que mais existe são pessoas falando: eu quero te fazer uma crítica construtiva. Ok, o que você está construindo, queridos? O que nós estamos construindo? Primeiro, essa crítica construtiva precisa ser Enfim.
ele chama os críticos. Chama 2 camaradas lá, bora lá, vai lá e pergunta para ele se ele é o que há de... Eu vejo um cara, queridos, um camarada que desde o ventre tinha uma convicção de quem era o Messias, duvidando. Isso acontece conosco todos os dias. E eu não estou me tirando, eu estou me colocando conosco. Nas coisas mais cotidianas e mais simples do nosso dia, nós duvidamos daquilo que Deus nos chamou para fazer, ou daquilo que Deus é para nós. Eu não consigo ouvir Deus, eu não sei o meu propósito, eu não sei quem é Deus, eu não sei, enfim. Queridos, uma vida sem propósito é melhor não vivê-la. Uma vida sem propósito é melhor não vivê-la. Você sabe por quê? Porque essa daqui é uma escola da eternidade. Ou eu aprendo aqui como caminhar com Deus, ou eu não vou ter Ele quando isso aqui passar. Vocês estão aqui comigo? Sim. João Batista tinha convicção, mas através de ruídos, de pessoas que estavam de fora, ele duvidou daquilo que ele já tinha, a percepção, a convicção, a certeza de que era ele. Ele falou assim para Jesus, ei, mestre, eu não vou te batizar, o Senhor que deve me batizar. Ele, Jesus, lindo, é necessário que assim seja. E é batizado pelo próprio João Batista. E logo em seguida acontece uma maravilha, o céu se abre, uma pomba desce sobre o Senhor, o Espírito vem sobre o Senhor Jesus. E ele viu. Querido, você sabe o que acontece? Tem muitas pessoas vivendo, estando no propósito e duvidando e perdendo esse lugar. Muitas pessoas ouvindo, outras pessoas que estão fora. Queridos, dê o teu coração e o teu ouvido para aqueles que estão participando do que Deus está fazendo. Nesses dias de tantos ruídos, talvez seja Deus nos trazendo para perto, nos chamando para sentar com Ele. Porque se eu falo sem o microfone para uma pessoa que está lá fora, ela não vai discernir. Ela não vai entender. Agora, se alguém vai lá e traz ela para dentro, para mais próximo, ela compreende o que eu estou falando com ela. E nesses dias, talvez, não é que eu não estou ouvindo Deus, é que eu estou longe demais. E Deus tem nos chamado para esse lugar, Ele quer caminhar conosco. O melhor lugar para nós compartilharmos os nossos desejos é diante do Pai. As nossas emoções, aquilo que nos traz medo, que tira a paz muitas vezes, é diante do Pai. E muitas vezes nós paramos para conversar com amigos. Paramos para brigar na rede social. E o Senhor tem falado, só senta. Eu estou perto, eu quero chegar mais perto. O que eu acho mais incrível é que quando Adão e Eva, eles pecaram contra Deus. E como eu já li, não há nada escondido dos olhos de Deus. Nada. Criou-se um muro ali. Criou-se uma divisão entre Deus e o homem. Ainda assim, o Senhor com o seu amor, ainda assim, o Senhor com a paciência, porque tem que ter paciência com a gente. Só quem gosta de crente é Deus.
Porque crente é uma pessoa que se acha melhor que o outro. Sonega imposto. Passa debaixo da catraca quando deveria pagar a catraca. Pega auxílio que não deve. Quando o governo estava mandando, os crentes estavam tudo pegando e metendo a ripa no governo. É crente que faz isso. É crente que compra e não paga. É crente que faz isso. E se Deus não tiver imensa misericórdia de nós, oh Senhor, aonde nós estaríamos? É crente que faz isso. As piores coisas. Isso é só o princípio. Eu não faço isso. Amém. Eu já fiz muito. E se eu não tomar cuidado, eu faço até hoje. Por quê? Porque em nome de, eu estou sendo injustiçada pelo governo, então eu vou fazer. Queridos, o prédio certo denuncia todos os tortos. Eu vou fazer o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Queridos, aquilo que está dentro de mim não vai. Melhor. Aquilo que está fora não determina aquilo que está dentro de mim. Não pode determinar. Um governo corrupto não pode determinar quem eu sou. O que mais tem me irritado nesses dias é a escola. Mas eu não vou falar delas aqui. Porque eu ainda tenho um filho na escola. E eu tenho visto como o sistema tem tentado matar as nossas crianças. E eu já lembro logo de... toda vez que se levantava um libertador, um inferno do governo tentava matar as crianças. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus. Queridos, nós precisamos acordar, mães, pais, futuras mães, futuros pais. Porque se hoje o sistema já está dessa forma, daqui 10 anos vai estar muito pior. A gente fala de sexualidade com as crianças, eu não vou entrar nesse mérito, só me deu vontade um pouquinho. Já é normal para eles uma coisa que para mim é extremamente ofensiva. Não se ouvia. Hoje já é normal. Não, que caretice. Sabe por quê? Porque você ser certo hoje é ser careta. Você ter um relacionamento com Deus e você ter integridade é você ser careta. Porque talvez eu até tenha uma boa aparência, mas como que é o nome daquela frase lá? Vem cá para falar no meu ouvido que eu quero falar sozinha. Vem cá que eu vou falar com você. Vem cá. É esse. Lembrou que eu que quero falar com a minha boquinha. Revelação do marido. Queridos, integridade é aquilo que Deus sabe ao meu respeito. E reputação é o que as pessoas veem. Reputação é o que eu construo. Entende? O que eu preciso prezar, queridos? É a minha reputação ou a minha integridade? Queridos, eu nem era para entrar nisso, eu não sei por que eu estou entrando nisso, eu já vou terminar. Mas o medo que dá de a gente ter um cristão no governo, porque a gente não pode ver dinheiro. Que caia por terra, no nome de Jesus, essa... Como que diz agora também? Esqueci. Teologia da prosperidade do cão. Porque em nome de prosperidade nós estamos quebrando princípios. Estamos quebrando valores do reino. Em nome da prosperidade estamos passando por cima da Bíblia. Queridos, tudo que Deus ele tem para nós, tudo que Deus fala para nós, ela vai ser respaldada pela palavra. Deus ele não volta atrás da sua palavra. Tudo que Deus tem para nós, você pode ter certeza que o fundamento é as escrituras. Cheguei no trabalho, fulano falou que se eu puxar o tapete do outro, eu ganho um aumento. Tome cuidado. O que Deus tem para nós, e grave isso, tem respaldo na Bíblia. Se não é do cão. Amém? Amém. Aleluia.
Deus, Ele não falta no encontro, mesmo com uma barreira de desobediência, mesmo com uma barreira de medo, mesmo com uma barreira de frieza, mesmo com uma barreira de desânimo. Ei, o Pai, Ele está aqui, Ele quer falar conosco. Alguém acredita nisso? Eu acredito. Desde a hora que eu cheguei, eu senti palpável a presença de Deus aqui. Eu falei: Senhor, eu quero caminhar contigo hoje. E eu creio que Deus, Ele está caminhando aqui comigo. Eu vou para um lado, Ele vai. Eu vou para o outro, Ele vai. Se eu for lá atrás, Ele vai. Deus está aqui. Há uma convicção no meu coração. Aleluia, aleluia. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora e fechasse os teus olhos. Aleluia.